Pessoal, a gente vai começar aqui com uma apresentação bem rapidinha do Founder Institute para quem ainda não conhece. E logo, logo a gente vai passar a palavra para os nossos convidados do dia. Eu acredito que vocês estão vendo a minha tela aqui. Então a gente já vai começar. Sejam todos bem-vindos a mais um evento do Founder Institute Brasil. No Founder Institute a gente acredita que são as pessoas, sim, que criam as grandes empresas. E por isso a gente tem aqui hoje, em parceria com o Founder Institute Rio de Janeiro, um case de grandes pessoas que passaram pelo programa do Founder Institute e estão criando grandes empresas. E é muito mais, né, essas pessoas do que as ideias que ela tem. Então, o Founder é muito focado no empreendedor, né, e nesse estágio pré-seed. A gente é um programa de aceleração que está rodando no mundo inteiro, são mais de 180 cidades. O Founder Institute já tem mais de 10 anos de existência e surgiu lá no Vale do Silício. E a gente cria em torno de 1.000 empresas por ano por meio desses graduados. Aqui no Brasil, o programa nasceu em 2015. Já são 51 safras, batches de empreendedores que a gente acelerou. É um total de 14 cidades que a gente está chegando agora com a adição de Vitória e Uberlândia. E são desses 1.200 empreendedores que já foram acelerados pelo Founder, 300 chegaram até o final e graduaram. Eu sou uma graduada do Founder Institute 2015 e hoje vocês vão conhecer 2 graduados aqui na conversa com a gente. E, né, esses empreendedores estão criando essas empresas com apoio de mais de 1.200 mentores aqui no Brasil. Hoje a gente tem, né, na call, a Marco Sêmula, um dos grandes mentores do Founder Institute Brasil e nosso líder local do Founder Institute Rio de Janeiro. Como que funciona o programa na prática? São sessões semanais por 14 semanas, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco a experiência desses mentores e fazer o teu pitch e receber feedback. A gente, né, é bem duro nos feedbacks do Founder Institute, é um programa bem difícil. Tem assignments semanais, que é onde você vai se desafiar e colocar em prática a tua empresa. E muito trabalho em equipe, essa convivência com outros empreendedores e também, né, esse exercício da liderança de você, né, trabalhar em grupo com outros empreendedores e aprender a trabalhar junto. Muita mentoria individual no Founder Institute, a gente chama de Office Hours, as mentorias individuais são um grande valor no Founder e, né, para mim, uma das coisas que mais me ajudou durante o programa. Durante, né, essa pandemia, a gente migrou o programa 100% digital e está recebendo muito feedback positivo dos founders, dos mentores e de todos participando. Então, está decidido, até o final de 2020, todas as atividades do Founder Institute no mundo inteiro estão sendo virtuais. Isso dá benefícios muito grandes também, né, para a gente, de ter sessões extras, ter o contato maior com o nosso chapter de São Francisco, ter a possibilidade de fazer mais mentorias individuais com mentores de várias outras cidades. Hoje a gente vai ter aqui, né, um dos nossos graduados que não está nem no Brasil, então possibilita muito essa participação internacional. No Founder Institute a gente está procurando empreendedores específicos, né, então existem vários perfis de empreendedorismo. Aqui a gente está procurando pessoas que estão se desafiando a gerar pelo menos o impacto de 1 milhão de vidas, gerar mais de 100 empregos na sua empresa e crescer por mais 10 anos. Então, se você está aqui para essa jornada né, de empreender com a gente está feliz que você está entrando para essa rede. Algumas cidades que estão recrutando, hoje a gente tem Rio de Janeiro aqui com a gente, então as inscrições estão estendidas um pouquinho aí até o final da semana. Se você não se inscreveu ainda dá tempo. São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas e Salvador já estão com inscrições abertas. Então, corre lá, fi.co/join/Brasil, se você quer participar. E a gente tem o nosso programa especial, que é o Star Local Go Global, que é uma edição especial com o mesmo currículo, mesma metodologia do Founder aqui no Brasil, mas em inglês. Então, se você é um empreendedor que já quer começar sua empresa do dia 1 em inglês, né, global, e você está em qualquer lugar da América Latina, você pode escolher esse programa que é sem, né, fronteiras e está sendo feito na América Latina toda, e daí você pode dar uma olhada lá no nosso site.
O founder sabe que esse momento é um momento difícil para empreender, e se você está querendo empreender, é realmente porque você, né, tem o que precisa para ser um empreendedor. Então, quando você faz as inscrições, você também pode concorrer a algumas fellowships. A gente tem o Frontier Fellowship, que é para empreendedores que estão criando novas tecnologias. O Female Fellowship, que estimula mais mulheres a empreenderem. Todos os capítulos no Brasil, inclusive Rio de Janeiro, escolhem uma mulher para receber uma bolsa para poder fazer o programa, baseado na nota, né, do processo seletivo. A gente tem uma parceria também com o Startup Weekend internacionalmente, que para qualquer participante que já participou do Startup Weekend pode concorrer. Para essa época de pandemia, a gente lançou no último mês a Public Health Startup Fellowship. É uma fellowship focada para quem está procurando soluções para curar, prevenir e mitigar ameaças à saúde pública. Então, se você é um empreendedor na área de saúde, dá uma olhada lá no site para essa fellowship específica. E a gente está entendendo que tem muitos desafios, muitas startups nesses momentos estão enfrentando desafios, né, e estão tendo que, infelizmente, fazer alguns layoffs. Enquanto isso, muitas startups do nosso portfólio estão crescendo como nunca. Então, a gente está criando um portal para listar essas vagas de startups dentro do portfólio do Founder Institute Brasil. E para os funcionários que acabaram se desligando das suas empresas e estão querendo se aventurar nessa nova jornada, a gente tem algumas bolsas específicas em todas as cidades do Founder Institute Brasil para, né, te receber e te ajudar a criar esse novo futuro pós-pandemia. Eu queria trazer aqui também o Founder Institute é co-realizador do NASA Space Apps Challenge Covid 2019. É uma edição especial do maior hackathon do mundo, que é o NASA Space Apps Challenge, que vai acontecer nesse fim de semana, dia 30 e 31. Ele vai ser 100% online. E para todo mundo que participar no NASA Space Apps Covid-19, a gente vai ter a oportunidade de concorrer a 10 bolsas do Founder Institute em todo o Brasil. Claro que, né, vão ser as melhores aplicações no processo seletivo que vão receber as bolsas, mas todo mundo que participar do hackathon vai ter essa oportunidade de concorrer. Então, se você está querendo desenvolver uma solução dentro dos desafios do NASA Space Apps, vai lá dar uma olhada no site deles para entender quais são os desafios. Tem de tudo, desde, né, a parte mais espacial, mas bastante coisa de saúde, de arte e coisas diferentes. Os últimos dias de inscrição para o NASA Space Apps COVID-19 Challenge é amanhã. Eu sou uma das local leaders organizadoras lá em Florianópolis, mas, né, a gente se uniu a nível Brasil. Todas as cidades que organizam o NASA Space Apps fisicamente esse ano se juntaram aqui no Brasil para fazer um evento nacional e está bem conectado com o NASA Space Apps Challenge Global. Então, entra lá, spaceappsbrasil.com, e dá uma olhada, vê se você, né, tem um perfil e quer participar. Queria fazer um agradecimento a todos os nossos Founders Institute National Partners, que estão aqui com a gente viabilizando isso, em especial aos nossos Legal Partners. A gente sabe a importância que é, desde o dia 1, você que está empreendendo, cuidar desses, né, affairs legais da tua empresa. Então, a gente seleciona, né, handpick esses parceiros em cada canto do Brasil para ajudar com que todo o nosso portfólio de empreendedores tenha o melhor acesso a parcerias jurídicas. Logo depois desse evento aqui hoje, às 8 horas, a gente vai ter um evento do NASA Space Apps Challenge. Então, se você ficou animado depois, eu vou mandar ali no chat, você pode dar uma olhadinha. Vai começar logo em seguida desse evento, mais um evento chamado Pandemia, Impactos Econômicos e Pós-Crise, com um dos nossos parceiros que também, né, o Afonso e o João do Ebanks, que são os fundadores, são mentores do Founder Institute. A gente vai ter o Eduardo de Abreu, que é Senior Manager do Ebanks, com a gente. Amanhã, né, aqui já trazendo os próximos eventos para vocês, a gente vai ter um painel em inglês falando sobre International Startup Investments, do Star Local ou Global, que eu acabei de comentar com vocês. Se você está querendo captar recursos internacionalmente ou começar uma empresa global, vai em fi.co/events, onde você se inscreveu para esse evento também, e você vai encontrar lá esse evento que acontece amanhã às 5 da tarde, Brasil. E sem mais delongas, eu queria convidar vocês, então, para fazer parte desse movimento massivo transformador que a gente está criando no Founder Institute Brasil, que é para fazer o Brasil acontecer. A gente está comprometido com essa missão de gerar 100 mil empregos
Para isso, a gente precisa encontrar 1.000 empreendedores que vão gerar 100 empregos. A gente acredita que você possa ser um desses empreendedores, ou já é, e já está comprometido nessa missão com a gente de fazer o Brasil acontecer. Eu queria convidar agora o Marco Sêmula, local leader do Founder Institute Rio de Janeiro, um grande apoiador do Founder Brasil desde o início. Agradeço extremamente, né, pelo Founder Institute Rio de Janeiro, junto com o Nacional, terem colocado esse evento. É uma honra ter você aqui com a gente, Marcos. Obrigado desde já pela tua participação. Obrigado, Paloma. Boa noite a todos, às 20 pessoas que estão agora aqui nos assistindo. Eu vou de alguma forma mediar esse bate-papo com 2 empreendedores que passaram pelo Founder, tem muita história para contar, e vou controlar muito bem o tempo. A gente vai parar firmemente às 7 da noite, tá? Em ponto. Antes de eu criar a ambiência para que eles possam dar a opinião deles sobre o desafio e de fato, a visão que eles têm sobre a oportunidade de se empreender durante uma crise, né? E talvez eles estejam agora diante de um desafio enorme, porque crise como essa que a gente está vivendo, ninguém viveu no mundo inteiro, né? Do mundo todo se congelar e parar as operações. Antes de falar exatamente disso, eu queria trazer um pouco mais de dados práticos para vocês que estão assistindo e possam ter demonstrado um interesse em se juntar a nós no programa do Founder do Rio nesse semestre. Em pontos práticos, tá? O Founder é feito para ajudar você que tem o desejo de empreender a validar suas ideias, a sua ideia de negócio. Então, é um programa extremamente prático. Vocês vão encontrar conosco durante 14 semanas, virtualmente. Nessas 14 semanas, esses encontros vão ser noturnos, de 6h30 às 8h30, 9 horas da noite, uma vez por semana apenas, onde vocês aprenderão e ouvirão histórias de 3 mentores que têm um know-how nessas áreas do conhecimento. Durante ou depois dessa sessão, vocês terão o resto da semana para executarem tarefas de campo. E aí que entra a metodologia do Founder. Essas tarefas vão exigir de vocês a realização de experimentos usando a própria ideia que vocês têm, para que ao obter os resultados desses experimentos, vocês possam perceber oportunidades de melhoria, de pivotagem, de alterações e ajustes. E é justamente essa jornada durante 14 semanas que vai poder validar a ideia de vocês ou mostrar que ela não tem viabilidade, ou seja, poupar tempo em vocês apostarem energia numa ideia que o Founder provou que não tem sustentabilidade. Então, é para esse perfil que a gente criou o Founder, tá? Se você tem só a ideia ou está com uma startup no início, aqui é o lugar para você ter esse ambiente de experimentação. Muito bem. Dito isso, eu vou pedir, seguindo a ordem alfabética, né, ao Alexandre, que é CEO da Onion, ele vai explicar um pouco melhor e de maneira sucinta a experiência dele no Founder, e é muito bom que vocês ouçam, porque não tem ninguém melhor para falar do Founder do que quem experimentou, né, o próprio Founder. E nesse momento, ele vai poder falar um pouco sobre esse desafio agora. Será que o momento de crise é um momento oportuno para empreender? Será que é um momento em que muitos que não têm coragem tiram o time de campo e deixam o terreno aberto para aqueles que têm coragem para explorar? São dúvidas que eu gostaria muito de conhecer a opinião deles. Depois faço o mesmo com o Renato. Tá bom assim? Beleza. Tá ótimo. Contigo, Alexandre. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Eu tive que Muito fazer bem. um backup aqui com o meu celular, então estou provavelmente aparecendo em 2 vídeos. Perfeito. Obrigado aí pelo convite. Adoro participar sempre de qualquer evento do Founders Institute, onde puder estar, né? Estados Unidos ou Brasil, Rio e São Paulo é a minha experiência mais direta aí com o Founders Institute. Eu vou dar um contexto bem rápido do que o nosso negócio faz, para exatamente vocês entenderem aí, com um caso prático, como é que uma crise, né, se mostra para um empreendedor. Mas, iniciando aqui com um contexto mais histórico,
Eu moro nos Estados Unidos já há mais de 5 anos, que é quase a idade da nossa empresa, e por causa dessa situação onde eu morava nos Estados Unidos, o meu co-founder, o Fernando Taliberti, mora no Brasil, e a gente começou com uma ideia a ser aplicada no Brasil. Desde o início, a gente desenvolveu uma cultura remota, 100% remota mesmo, né? Trabalhando presencial, eu todo mês indo ao Brasil e tudo, mas a gente acreditou e acredita muito nesse modelo remoto, e eu acho que a crise veio para mostrar que a forma de se trabalhar mais remota ela vai ser o futuro. E, na época, eu me interessei para conhecer programas de aceleração, incubação, né? Existem várias nuances desses programas, mas, principalmente naquela época, foi em 2016, quando a gente falou assim, cara, a gente tem um negócio que pode ir para o mundo. Então, meu interesse era, naquele momento, era assim, olha, eu acho que o Founders Institute vai me ajudar a internacionalizar esse negócio, porque tem um network global em todos os continentes, e eu mirei numa coisa e acertei noutra. Talvez até muito melhor. Por quê? Quando, de fato, a gente foi aceito pelo programa e a gente foi, vamos dizer, acelerado, o termo que eu estou usando aqui dentro do programa do Founders Institute, no capítulo de Nova York, onde eu morava na época, o que foi muito impactante para mim foi, de fato, metodologia, playbook. Era um negócio assim, principalmente eu fazendo dos Estados Unidos, na época eu falava, cara, eu estou no celeiro do que é empreendedorismo, né? Em Nova York sendo aí o segundo hub nos Estados Unidos em relação a criar startups, né? Depois do Silicon Valley. E dali foi muito forte, de fato, a experiência de aprender uma metodologia. Mas eu diria que naquela época também o maior impacto que eu tive como empreendedor em viver a experiência de ser acelerado pelo Founders Institute foi, primeira coisa, eu sofri demais no famoso elevator pitch, né? Todo mundo fala, não, você tem que saber falar o seu negócio em 30 segundos, você tem que saber falar por que você está fazendo isso em 10 segundos. Parece fácil, né? Mas foi um dos grandes sofrimentos que eu tive no processo, e isso foi muito bom. Mesmo quando acabou o programa, eu e meu sócio, a gente gastou muita energia para, de fato, entender de forma concisa o que o nosso negócio era. Então, na minha experiência pessoal, isso foi um grande aprendizado. Dá muito trabalho a gente ser conciso e saber fazer, de fato, um elevator pitch de 30 segundos com qualidade e com impacto. É muito difícil chegar nesse ponto. Exige muito a reflexão e trabalho. Uma outra coisa que o Founders Institute me exigiu, no início principalmente, foi assim, qual o propósito de você como empreendedor? Eu lembro que a gente toda semana apresentava, e eu apresentando lá em inglês, e isso me fez refletir sobre o porquê ser empreendedor. Claro que eu tinha uma reflexão profunda antes, né, pelo fato de ter decidido deixar de ser executivo para ser empreendedor, mas essa reflexão, quando vamos dizer, imposta ou cobrada por terceiros, ela tende a ser mais profunda. Até porque você está sendo avaliado na forma de você falar sobre isso. E a clareza, às vezes, para você, não é a mesma clareza para terceiros quando alguém te ouve. Isso foi muito bom, porque depois, na montanha-russa que é a vida de um empreendedor, se você não tem essa clareza do propósito em si, que é um jargão, às vezes, meio mal utilizado, e cada um pode ter um propósito, podem ter vários. Esse propósito ele se altera ao longo do tempo, não é uma coisa 100% rígida, mas você tem que sempre ter clareza do porquê que você está enfrentando isso. E o terceiro grande ganho que eu tive na época foi... a minha bagagem era muito mais de finanças. Eu fui banco de investimento, eu fui CFO de empresa, finanças sempre foi um pilar na minha carreira, mas sempre ofensivo, né? Gostava de crescimento, parcerias, clientes, mas o finanças era o meu pilar ali, minha zona de conforto. E eu mesmo trabalhando em empresas de software, como CFO, como executivo, eu tinha um certo, como é que se diz? Uma certa intimidação em falar com as pessoas de produto, de tecnologia, o desenvolvimento de produto. Eu lidava com pessoas de gerações mais antigas, onde aquilo era quase uma arte oculta, né? A tecnologia.
E o Founders Institute me abriu a cabeça de tal forma a dizer o seguinte: na hora que a gente pensar em produto, e a gente fez até um exercício na época super legal, a gente desenhou o desenvolvimento de produto do Uber, mas sem entrar na parte técnica de tecnologia, e sim na proposta de valor de cada um dos lados, do passageiro e do motorista. Aquilo eu falei, gente, é isso. Produto é isso. A tecnologia é o meio para chegar lá. Então, essa foi, para mim, a experiência pessoal muito poderosa, essa escola que eu tive intensa de 12, 14 semanas. Eu lembro que foi na época da Olimpíada no Brasil, eu estava em Nova York e não comprei ingresso para a família toda, um monte de jogos legais, e deixei de ir nas Olimpíadas. Minha família foi porque eu não podia deixar no meio do programa, era em agosto na época, se não me engano, o programa. Mas para mostrar como aquilo foi importante, ainda é importante, e às vezes as fichas vão caindo. Não sei se você já quer, Marcos, que eu fale sobre a crise, oportunidade, ou deixe também Vamos fazer uma coisa? Depois a gente fale sobre a crise. Vamos fazer uma coisa. Você trouxe uma boa pincelada na tua trajetória. Vamos deixar o Renato fazer o mesmo com o negócio dele, porque ele já acelerou no Rio há menos tempo que você. E aí depois a gente faz vocês se encontrarem no tema... sobre a crise, né? Ótimo. Legal. Beleza, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, galera do Founder, pelo convite. Sempre também um prazerzão participar, como sempre pode ser, né? Como mentor, ou indo falar, ou simplesmente compartilhando os conteúdos de vocês aí, sempre excelente qualidade também. Pra gente, cara, foi um negócio muito trivial, assim, vamos dizer, na nossa estrada como empreendedor, porque eu, diferente do Dinkelman, que é uma grande pessoa que eu admiro muito, que foi mentor da nossa turma também, eu não tinha experiência nenhuma tocando empresa, como executivo de empresa. Eu fiz bacharel em ecologia, que é um braço da biologia lá na FRJ. Eu tive sempre o meu propósito como um balizador muito grande da minha vida, das minhas decisões. E o meu propósito sempre foi trabalhar com conservação e sempre me levar para esse lado da preservação da natureza. Era sempre o que eu desejava, o que eu almejava. Acabou que eu entendi que era muito mais simples fazer isso em vez de trabalhar numa ONG ou simplesmente ser chefe de unidade de conservação como eu queria lá atrás. Era muito interessante que eu tivesse um background ali para trabalhar dentro das indústrias, e aí, reduzindo o potencial de impacto dessa indústria, naturalmente eu estaria conservando. Isso parece bonito o raciocínio, mas na verdade eu descobri isso de uma forma muito dura. Eu trabalhava no segundo período da faculdade, eu comecei a estagiar no laboratório de biogeoquímica da UFRJ, que era do professor Alex Henrique Prast, que é um belga brasileiro, que coordenava, né, chefe desse laboratório, que era um dos laboratórios do IPCC, né, que é o International Panel of Climate Change, que basicamente reportava dados para a ONU para controlar o aquecimento global. Isso era 2011 na época, a gente estava bem pertinho da Rio+20, foi em 2012, então isso tinha uma relevância bastante interessante. E aí eu dei a sorte de uma mestranda abandonar o mestrado dela, não a sorte por ela ter abandonado, obviamente, mas por esse projeto ter caído no meu colo, um projeto de relevância, e eu pude mergulhar a fundo em pesquisa, né? E entender o que era a pesquisa e publicar, inclusive, 2 artigos ali que foram bem interessantes. E aí, por sorte ou azar, eu também peguei a revisão do Código Florestal ainda como pesquisador, ali, estagiário, né, de iniciação científica. E aí o Paulo Rebelo reviu todo o Código Florestal brasileiro sem encostar a mão em um artigo científico. Eu me senti muito frustrado. Eu falei, cara, a gente produz conteúdo pra caramba, a gente gasta milhões aqui para fazer esse negócio, você vê um cara que toma a decisão de fato e não consulta nenhum artigo científico. Então, puta, tô no lugar errado do jogo se eu quero virar o jogo. E aí eu fui trabalhar no CEBED, no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eu mudei ali de havaiana e short para o trabalho, para ir de sapato, calça e camisa social para dentro. Era um ET na biologia, basicamente. E aí todos os meus amigos falam, caramba, tu virou de lado, e o caramba. Eu falei, exatamente, virei de lado para virar o jogo do lado de lá, senão a gente não vira.
E aí, lá no CBEDS, eu fui para o programa de relatos e transparências que trabalhava fazendo governança, né, de estratégia de governança para a sustentabilidade dos 40 maiores grupos empresariais aqui do Brasil. Desses, todos eles querendo ascender ao ISE Bovespa, né, hoje ISE B3, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da nossa Bolsa de Valores, e também para o Dow Jones Sustainability Index. Então, comecei a analisar relatórios ali que eles reportavam para a SEC, né, que é a CVM americana, pegava os relatórios de risco desses caras, né, pegava a 10K2F, via risco deles e mitigava com estratégia de governança. Claro que eu numa escala desse tamanho, né, mas a diretoria em si, eu participava disso. E aí eu vi o jogo virar de fato. Eu via que a gente propunha estratégia que tinha que ter base científica, não podia ser simplesmente um achismo na minha cabeça, e que a empresa implementava para virar uma estratégia para ela de fato. Então isso foi uma coisa que me fez bastante feliz. E eu saí de lá e fui para a Firjan. Renato, deixa eu interromper um minuto. Como é que essa história aí, um tanto complexa para quem não é do meio, te fez chegar à startup, a empreender, por exemplo? Então, é isso. Aí eu fui trabalhar na Firjan, fazendo a mesma coisa que eu fazia lá para as grandes empresas, para micro, pequenas e médias. Em vez de 40, eram mais de 7.500, 95% delas micro, pequenas e médias. E aí, cara, a dor que essas empresas micro, pequenas e médias tinham era muito similar ao que as gigantes tinham, que era a maioria delas pecava sempre na hora da gestão do resíduo, né? Todo mundo foca muito em produto, produção e etc. E o subproduto de qualquer produção, né, é sempre o resíduo. E todo mundo pecava muito com isso e era sempre a oportunidade que a gente tinha de virar o jogo com mais força dentro das empresas, era nessa gestão de resíduo. E percebendo que isso era uma dor, para as grandes era mole, né? A gente desenvolvia um plano, fazia lá o ROI daquele investimento e tudo mais, eles casavam dinheiro. Para as micro e pequenas, quando eu chegava com um ROI, o cara falava, tá louco, se eu boto R$1 aqui, eu não pago minha folha do mês que vem. Então, não existe sustentabilidade para mim aqui nesse sentido. Aí eu falei, caramba, como é que a gente vai fazer? E aí a gente começou a procurar, isso ainda eu lá dentro do Firjan, começamos a procurar uma forma das empresas poderem fazer, né, com que a sustentabilidade virasse parte do seu negócio e fosse vantajosa para elas. Então, basicamente, eu comecei a desenhar um produto lá dentro da Firjan, então comecei intraempreendendo, desenhando um produto lá, esse produto, pela natureza da Firjan, da operação da Firjan, não era desenvolvido com muita celeridade. A gente ainda pegou uma crise no meio do caminho, em 2015, caramba, corte pra caramba, demitiu mais de 1.500 pessoas. Mas aí, eu sei que eu fiquei com essa ideia muito forte na cabeça, cara, e aí chegou um dia que estava terminando meu contrato na Firjan, e eu falei, cara, quer saber? Não vai renovar, não vamos nada, vou pular fora, eu vou tocar aquele projeto que eu tinha desenhado lá atrás. E aí, em janeiro de 17, eu pedi demissão, né, saí da Firjan, e fui tocar a Pollen, basicamente era um PowerPoint que eu tinha, e aí eu comecei a trabalhar com Excel, telefone e e-mail ali para conectar as indústrias que estavam com a gente nessa época. Então, basicamente, eu tinha uma história, conhecia um pouco do lado, né? Tinha aquele meu propósito ligado lá atrás, trabalhar com conservação, conhecia bem a indústria por dentro, e daí falei, putz, é hora de empreender. Quando eu saí, eu vi que o mundo era outro, né? Que eu não tinha background nenhum para empreender, e que apesar da minha grande boa vontade, da minha muita disposição, isso podia, inclusive, ser muito perigoso, né? Meu avô que me dizia que não é nada tão perigoso quanto um idiota bem intencionado. Então, eu podia estar sendo um idiota completo, empreendendo ali, gastando todo o tempo e dinheiro que eu não poderia gastar, fazendo um negócio que poderia dar em água. Então, eu falei, cara, preciso validar melhor essas hipóteses. Renato, e aí, apareceu o Founder. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ficou claro para mim, imagino que o pessoal também, que você tinha um propósito desde que você escolheu a sua profissão, mas esse propósito foi validado depois de ter presenciado as dificuldades de grandes e pequenas empresas. Então, aquele teu propósito estava à flor da pele, né? O que fez você, em janeiro de 2017, com bastante experiência prática, vivenciando esses desafios de grandes e pequenas, imaginar que alguém pudesse ajudar você a construir a tua empresa, cara? Ao invés de você falar, pô, eu conheço ninguém que viveu o que eu vivi, eu vou sozinho. O que te fez? Qual foi o divisor de águas aí? Cara, acho que tiveram alguns, né? Nunca é só um, mas quando eu pedi, logo que eu saí, o meu gerente geral da Firjan, ele viu, né? Ele me conhecia muito bem, obviamente, o cara era meu gerente geral, e ele falou, cara,
2 meses depois, né, de eu sair, ele veio para ser meu sócio, né? Falou, cara, vamos tocar esse negócio juntos. Acredito muito em você, nesse potencial. E, assim, o Luiz Augusto tem mais de 20 anos de experiência no mercado, né? Eu tinha 8, sei lá, 5. E aí ele me ajudou muito, assim, a tocar isso. O Luiz era empreendedor também, mas de uma rede de lojas, né? Então, nada a ver com o negócio. Até que ele, inclusive, saiu do negócio. Falou, cara, vim te ajudar. Isso é um bicho de outra cabeça que eu nem sabia que era. E ele saiu, né? Hoje ele não é mais sócio da Pollen, por livre e espontânea vontade. Mas, assim, acho que o divisor de água foi muito quando eu me encontrei ali tipo, quando eu passei a consultar pessoas para elas entenderem o que eu estava fazendo e para ver se isso fazia sentido na cabeça delas. Eu conheci o Gustavo Rocha, que era diretor, né, que é diretor ainda do Founder. Eu conheci o Gustavo no evento da Swiss Snacks, que é do consulado suíço para startups. E aí eu fui lá, conheci o Gustavo, ele falou, cara, maneiro, a gente tem o Founder Institute, ele me contou o que era. Falei, puta, é isso, Legal. prova de vida. Vamos ver o que a porrada vai fazer com a gente, se vai modelar ou se vai destruir. Não, legal. Eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui olhando, tô ouvindo vocês, olhando no relógio e pensando em como extrair o máximo de vocês para ajudar os 23 que estão nos assistindo a tomarem uma decisão. Se eles voltam para o sofá, se eles voltam para o trabalho que eles têm hoje, que eles podem estar felizes ou não, ou se eles encaram a oportunidade, que eu vejo como uma oportunidade, né? De aproveitar o momento da crise. Eu vou voltar a bola para o Alexandre, pedindo que ele, aí o Renato já vai pensando, né, numa resposta parecida para o teu negócio, pensando na Ônio, né, na proposta de valor da Ônio, e como é que você vê, você pode usar a Ônio como exemplo, né, mas como é que você vê a Ônio nesse momento agora de crise? Porque o que você estiver enxergando pode ser um ótimo exemplo para outras pessoas que tenham ideias parecidas ou que explorem essas oportunidades, em ver que, ao invés de ficar com medo e recuar, é hora de ir para frente. Então, vai lá, Alexandre. Sem dúvida, sem dúvida. Para dar o contexto aqui, bem rápido, a Ônio é uma plataforma de pedidos digitais onde o consumidor pede a sua refeição em restaurante. A gente começou focando muito na experiência presencial. A galera aí estava indo já para o seu restaurante, começamos em praças de alimentação, em fast food, e a gente dava essa conveniência para o consumidor, para que ele pudesse pedir, pagar pelo celular, chegou lá, está pronto, já economizava tempo e dava uma experiência muito melhor. Vocês imaginam, né? O mote aqui inicial da ONU era presencial e a gente usava como mote, principalmente na América Latina, o consumidor é social, come todo dia com a galera, etc. Então, fazendo uma longa história curta, uma crise como essa é mortal, seria mortal para a empresa como a ONU com o nosso posicionamento. A gente estava e criou no Brasil uma categoria adjacente ao que já está acontecendo em alta escala, que é o delivery, onde a comida vai para a pessoa, quer que seja na casa da pessoa ou no escritório. E a gente sempre tomou muito cuidado de não entrar nesse mercado de delivery, porque já era um mercado oceano vermelho. Tinha o iFood, tem o Rappi, etc. Apesar de uma demanda constante dos nossos clientes restaurantes, vendo a nossa competência em operar nessa experiência presencial, em vários modelos de operação, mas fundamentalmente presencial, eles pediam a nossa ajuda, porque eles não queriam ficar só na mão do iFood. Então tinha uma certa... Mas a gente, com muito cuidado, dizer, cara, nesse jogo de war, cara, a gente sabe o número de peças que a gente tem, não vamos entrar no mercado que, por si só, a gente não acreditava, do ponto de vista de geração de caixa, de lucratividade, e a gente queria fazer um negócio diferente. O que aconteceu nessa crise? A demanda pela nossa plataforma de muitos players da cadeia de valor foi gigantesca e desesperada. Então, a gente está falando redes de shoppings, franqueados de restaurantes ou donos de restaurantes, redes grandes de restaurantes, meios de pagamento, fintechs que querem agregar valor aos seus super apps. E a gente, né, isso combinou já bons meses atrás, a gente decidiu que a gente ia ter uma abordagem sempre mais B2B, onde toda a nossa tecnologia pode publicar apps de marketplaces
para diversos agregadores e para os próprios restaurantes. E também com o Google, que é um parceiro estratégico nosso, onde a gente está fazendo uma integração direta do Google com todos os nossos restaurantes. Então, você, na hora que você vai dar um Google lá do Pizza Hut, hoje, provavelmente, esse lead, o Google leva para o iFood. Agora, a gente dá a chance para o Pizza Hut, por exemplo, transacionar e concluir a transação direto no ambiente do Google com a Onion. Então, isso é mais eficiência para o próprio restaurante e para o próprio consumidor. Então, resumindo, isso acelerou demais essa demanda. A gente conseguiu equacionar melhor o nosso modelo de receita por causa disso. Então, tornou o nosso modelo mais sustentável. A gente também já tinha feito um esforço de reduzir cash burn. Então, a gente praticamente não precisou fazer demissão no meio dessa crise. Pelo contrário, a gente precisa até agora contratar para dar conta da demanda que a gente tem. E tudo numa visão de plataforma. Por quê? Isso também é muito importante. Quer dizer, para cada restaurante que a gente tem, a gente traz esses diversos canais digitais. Pode ser o app do restaurante, em modelo web, app nativo, pode ser do shopping, pode ser da Lelo, que é um parceiro nosso em meio de pagamento, super apps que estão vindo aí, vocês vão ver em breve rodando o serviço da Onion, mas é sempre o last mile operado pela Onion com essa integração e com essa operação. Então, de fato, é uma plataforma. Todo mundo fala plataforma como se fosse uma coisa, às vezes, mal usada. Essa é uma plataforma, né? Com a mesma tecnologia, você consegue trazer várias soluções, às vezes, para os mesmos clientes. O que esse exemplo mostra, galera, que primeiro o empreendedor tem que ter instinto de sobrevivência, porque o próprio fundador do Founders Institute, o Adel Rassi, ele fala isso, né? Qual é a principal razão de um startup quebrar, fechar? É porque o empreendedor desistiu. Desiste, é isso aí. Então, a sobrevivência, a necessidade de sobrevivência faz a gente ficar mais ligado, ouvir as demandas, né? Raciocinar e ajustar. Esse é o primeiro ponto. Oi. Desculpa interromper você. Dá para afirmar que, de alguma forma, o founder e o método do founder intenso, né, de 14 semanas, que você apresenta a ideia, os mentores olham, dão nota, dão feedback, batem na ideia, você volta para a prancheta, corrige, volta. Isso gerou em você alguma habilidade de aceitar melhor a ter que desconstruir, construir, ser mais resiliente? Total. Eu levei muito feedback negativo no início, na minha turma, e assim, pelo esforço, a gente acabou sendo até, eu não sei se hoje faz isso, mas tem um ranking né, publicado. A gente acabou como a melhor turma ali em Nova York, daquela safra. Legal. O nosso startup. Mas no início eu levei muita bordoada. Então, só ali já de fato mostra que você tem que ouvir mais, você tem que dizer, cara, tem alguma coisa aqui que talvez não esteja bom na forma que a gente está fazendo. E isso, Marcos, é muito importante. Pensar em ciclos curtos e intensos e toda hora ter a capacidade de reprocessar o que está acontecendo, né? Como se fosse um sistema de input-output, e alinhar o time para isso. Você tem que alinhar o time para isso. Isso é muito importante. Isso acho que o Founders Institute também foi um valor agregado muito grande para mim, essa coisa de ciclos curtos, que todo mundo lê, é claro, lê o Agile, tem muito livro legal. Outra coisa é uma coisa é você ler na teoria, outra coisa é você vivenciar no meio da guerra isso. Essa é a grande diferença, onde o aprendizado ele é intrínseco e não só teórico. Claro, uma coisa muito legal que eu agora enxergo com muita nitidez é que mais do que você entrar com uma ideia no Founder e sair de lá com uma ideia validada, porque muita gente bateu nela, você fez muitos experimentos, vocês sabem que ideias que saíram do Founder redondas, agora em crise, elas podem ter acabado. Tudo. Então, mais do que sair com a ideia redonda de lá, é o aprendizado de saber desconstruir, construir continuamente. Sempre. É o que você está fazendo, né? Total. E eu acho assim, se eu puder ajudar a galera a pensar aí sobre as suas vidas, né, nesse lado de ser empreendedor, primeiro ponto, né, decidir ser empreendedora é uma decisão de longo prazo, ok, galera? Quer dizer, não adianta achar que as coisas acontecem mês que vem. O sucesso ele é de altíssimos e baixíssimos, e de repente, quando eu vejo aqui a galera está em sucesso, parece que foi fácil. Então,
pensem sim numa jornada muito longa, isso é muito importante. Em termos de timing agora da crise, meus últimos 2 pontos aqui para passar a bola para o Renato. Eu estou vendo na carne isso e vendo em outros negócios que a galera pede, às vezes, ajuda e vem conversar comigo. Assim, o que essa crise está trazendo é uma antecipação, na minha visão, da digitalização de todos os setores da economia. Uhum. Todos que vocês possam pensar aqui, healthcare, educação, manufatura, food tech, que é o meu caso, a gente tinha conversas super legais com empresas grandes ou médias ou pequenos empresários, o cara acreditava, mas na hora de dizer vamos, é aquela coisa, às vezes o ciclo é longo, você está vendendo imóvel na planta, né? Aquela coisa da inovação. É impressionante como é que hoje está todo mundo querendo fazer para ontem, porque também estão buscando a sua sobrevivência. Então, a digitalização, na minha visão, antecipou em alguns anos, para um país como o Brasil, antecipou em alguns anos o que estaria acontecendo lá na frente. Isso, para mim, está muito claro e é uma variável de longo prazo, se vocês estão pensando em ser empreendedor no longo prazo. Agora, atenção ao curto prazo, que é falta de funding. Então, mais importante ainda é pensar em modelo de receita, é pensar em fluxo de caixa, porque o funding, nesse momento, está mais restrito, inclusive das empresas grandes, que podem querer, vão ser ótimos laboratórios para suas ideias, mas não necessariamente ela pode trazer um cheque grande que vai fazer a diferença. Então, vocês vão ter que trabalhar muito atento, se decidirem por isso, na questão do fluxo de caixa. E aí, cada um também vai tomar a sua decisão pessoal em termos assim, estou num emprego agora seguro. Eu não sei o que é um emprego seguro, tá? Eu já tenho 20 e poucos anos de experiência profissional. É impossível alguém dizer que tem emprego seguro. A não ser que seja um funcionário público, que é a estabilidade legal. Mas, tirando isso, não existe. Vocês vão ter que avaliar pessoalmente se o timing é bom ou não, em função até um pouco da dor do mercado que você está identificando. Agora, eu acho que tem drivers de longo prazo muito positivos e desafios enormes de financiabilidade e fluxo de caixa, onde faz você pensar mais em modelo de receita já desde do curto prazo, da concepção da ideia, você já tem que, na minha visão, amarrar modelo de receita, em pensar e repensar isso. E o terceiro ponto é o seguinte, talentos. Tem muita gente boa que, cara, perdeu o chão, foi demitido. Então, claro, vocês têm que tomar cuidado de não trazer gente que só quer uma boia de curto prazo, não é isso. Aí. Mas tem talentos. Isso, para quem quer empreender, é o melhor momento, entendeu? É botar a vida mais na sua mão do que na mão de terceiros, entendeu? Em vez de ficar rezando de não ser demitido amanhã. Esse é um ponto bom e para reforçar, tá, gente? O Founder é intencionalmente projetado para rodar as 14 sessões à noite, para evitar que você, que ainda está no estágio de ideia ou está no início da tua startup, não tenha que abrir mão do teu emprego, por mais estável ou instável que ele seja, tá? Então você pode desenvolver o mindset, testar a ideia sem comprometer tua rotina. Renatão, manda ver, 10 minutos para você aí. Vamos lá. Eu acho que o Tinkerman colocou muito bem. Eu acho que tem uma frase que resume muito isso, que é a necessidade é a mãe das forças, cara. Se tem a necessidade de você fazer a virada para o digital, todo mundo faz muito rápido e a mesma coisa vale para empreender, né? Se o cara for demitido agora também, tá aí uma grande oportunidade, a necessidade cutucando e você vai ter que caminhar. A gente, cara, teve assim, a crise não ajudou a gente em nenhum sentido direto do produto, né? Nós somos uma startup 100% B2B até o momento. Então, a gente tem... Nossos produtos são uma plataforma, somos o Mercado Livre para compra e venda de resíduo, né? Então, a indústria gera resíduo, cadastra lá, a gente conecta isso com o reciclador. O subproduto disso são notas fiscais de comercialização de resíduo, que a gente tokeniza numa blockchain, faz isso um ativo único e vende como um crédito de reciclagem, né? Um crédito de logística reversa, que a gente chama, para que as indústrias atendam a lei aqui. Então, assim, para o nosso caso, muitas indústrias pararam, muitas diminuíram e tudo mais, mas acho que uma coisa ficou muito clara ali para o nosso time, que, cara, a gente está com um engajamento que a gente não tinha nem no escritório, trabalhando todo dia junto. Então, a gente está com uma coesão incrível, está todo mundo muito dedicado, cara. Eu sou muito sortudo, assim, ter esse time bastante engajado, competente que a gente criou. Né? E assim, acho que o caminho, né, para agora
é de fato desafiador pra caramba. A gente tem muito desafio pela frente, ninguém sabe o que vai ser. Mal sabe o que está sendo, imagina o que vai ser. Mas acho que para quem leu o livro do Senna aí, que é talvez um dos grandes ídolos do Brasil, da história do Brasil, né, dos brasileiros, todo mundo achava que ele adorava pilotar na chuva, né? Puta mentira, ele não gostava de pilotar na chuva. Mas ele diz claramente, a chuva, uma tempestade, é o único ambiente onde eu consigo ultrapassar 14 carros de uma vez. Em temperaturas, em condições normais, isso é quase impossível. Mas na chuva eu ultrapasso 14 pessoas. Ou seja, então, ele se especializou numa ambiência hostil para se diferenciar, né? É isso aí. Então, assim, quando acontece uma coisa desse tipo, né, que ninguém imaginava que ia passar por que a gente está passando, acho que, assim, é a oportunidade de você pegar a rédea do negócio ainda mais e, cara, e fazer o teu negócio virar a todo custo, né? Então, a gente conseguiu... O nosso melhor mês de venda até hoje foi agora, foi maio. Foi abril. Então, isso mostra pra gente que, cara, as nossas exportações pararam, né? Porque quando a gente exportava para a Europa, resíduo parou, porque as operações lá pararam. Mas aqui no mercado interno, cara, a gente conseguiu fazer um mês muito interessante, né? O março foi bom, abril foi melhor ainda e maio também continua sendo bastante bom, está sendo, né? Bastante bom. Então, cara, a gente, basicamente, esse momento para a gente é assim, apertar todos os parafusos, ficar muito eficiente para não ter desperdício nenhum de recurso. Justamente a gente não sabe o que vai acontecer. E também pelo mês de venda, a gente não sabe também se essa venda vai se realizar, né? Se as indústrias vão dar calote na gente ou se vão pagar. Isso é um risco real, tem que ser levado para o business plan. Mas, assim, como são grandes indústrias, a gente acredita que o risco de calote seja muito baixo, né? Acho que dificilmente alguma grande empresa global, capital aberto, vai ficar dando calote, ainda mais em startup. Acho que não faz parte deles, mas a gente tem que contar com isso. E acho que, cara, para quem está justamente em casa, poxa, fui demitido ou estou com tempo sobrando, né? Muita gente tinha um trabalho operacional, o home office, beleza, mas assim, e o cara que era gestor de qualidade da linha de produção, o que ele está fazendo hoje? O cara que é engenheiro de produção ali, mas eu olhava dia a dia, chão de fábrica. Cara, esse cara está em casa, não tem o que ele fazer. Então, pode ser que esse seja uma das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que, cara, seja o momento desse cara que está querendo empreender há muito tempo, está em casa, o home office dele é literalmente sofá e televisão e livro, se ele for uma pessoa atenta. Então, é o momento, cara, de fazer essa virada. Uma vez, acho que a oportunidade vai sempre existir para quem tiver com olhos atentos para o problema e não com olhos atentos para a nossa grande solução para a crise. Tem uma cacetada de problema que aparece com uma crise, né? E que podem ser problemas muito passageiros, problemas intrínsecos da crise, que quando a crise vai embora, acabou o teu negócio, né? Não existe mais razão para ele existir. Ou pode ser que esse negócio traga, de fato, uma mudança de cultura. E aí você vai, de fato, continuar com esse business mesmo após essa pandemia acabar. Então, acho que assim, nada tão trivial e tão fundamental e material de se olhar quanto a gravidade do problema que você está resolvendo. E, paralelo a isso, tão importante quanto ou mais, é você conseguir resolver esse problema de alguma forma satisfatória em curto prazo, né? Tendo em vista que a gente tem, se Deus quiser, um período limitado aí de tempo por causa da pandemia, né? 2 comentários que eu queria fazer. O primeiro é que, independente de você estar vivendo um momento difícil na tua startup, porque a matéria-prima dela é o resíduo, e o resíduo depende de produção, e está muita empresa parada, né? O tema ambiental, ele é para sempre, ele vai ficar, né? Então, se você conseguir se manter respirando nesse período, quando as coisas voltarem, a produção vai voltar, cara. E aí você vai estar... Você talvez seja um dos poucos a sobreviverem e vão encontrar um oceano azul, né? Outro ponto interessante para estimular a galera que está aqui pensando é o seguinte: está todo mundo agora vivendo a crise, ninguém sabe bem o efeito dela, mas já há indícios do impacto que essa experiência vai gerar nas relações de trabalho, por exemplo, né? Então, se você que está aqui nos assistindo, vocês têm uma oportunidade real de pensar, por exemplo, no problema de gerenciar uma equipe remota. E pode daí surgir no Founder uma proposição à frente do tempo.
Porque ninguém parou para pensar nesse problema, porque esse problema não existia 3 meses atrás. Então, é como se o mundo da oportunidade... Nichos que apareceram, né? É como se a oportunidade tivesse surgido há 2 meses atrás e está todo mundo aqui com as mesmas chances de olhar para ela e pensar numa solução. Então, vocês podem ser um dos pioneiros a resolver um problema de produtividade doméstica, por exemplo, em home office, né? Que ninguém pensou. Total. Gente, eu prometi que o que a gente fez agora, trazendo aí o nicho que traz oportunidade, é assim, muita gente, eu não ia anunciar aqui, eu tinha falado informalmente com o Samuel ali para o WhatsApp, mas acho que vale o anúncio, vai ser oficial dia 5 de junho, mas assim, o nicho trouxe uma oportunidade também para a gente, né? Durante essa crise, está todo mundo em casa, convivendo e vendo o resultado do seu consumo. Então, para além da sustentabilidade já ser uma matriz importante das tomadas de decisão, hoje em dia você vê o tamanho da quantidade de sacos de lixo que sai da tua casa diretamente do teu consumo. E aí, tendo isso em vista, a gente viu, né, uma lacuna se abrindo e falou, cara, e se a gente começar a vender os tokens da Pollen também para criar esse lógica reversa, para mitigar o impacto das pessoas? E se as pessoas pudessem comprar esses tokens? E aí apareceu uma oportunidade de a gente comprar uma outra startup que estava, né, caminhando, mas não breakivada, estava meio mal, e nesse período está um período difícil para eles. Daí a gente enxergou isso, cara, uma solução pronta, plug and play, para a gente botar para rodar e já oferecer para a nossa base. Então, a gente fez a aquisição dessa startup, né, chama Gaia, foi uma startup até que foi lançada na Tulip Conference lá em São Francisco. A gente fez a aquisição desses caras e a partir de agora a gente começa a oferecer também uma solução B2C. Então, se você está em casa preocupado com aquilo que está acontecendo com o pós-consumo, né, da tua casa, hoje você pode comprar um token e saber diretamente para onde esse token vai se direcionar no incentivo às cooperativas de catadores de material reciclável, né, que é uma realidade bastante brasileira. E aí, lá na outra ponta, tem uma cooperativa, por exemplo, que está parada, seja porque as pessoas estão em casa com o seu grupo de risco ou porque elas realmente não querem trabalhar e se expor ao risco de mexer com o resíduo das pessoas, né? Pensa que assim, a gente tira o resíduo da nossa casa, ele é provavelmente contaminado e isso está indo para algum lugar. Se a pessoa vai trabalhar com isso, ela está em exposição de risco enorme. Então, essas cooperativas, a maioria delas, né, 48% no levantamento da Abrel, está parada. Então, assim, também uma fonte de renda para esses caras. Então, a gente conseguiu fazer de um braço, levantar essa oportunidade, muita cooperativa se plugar essa solução rápido, porque é uma urgência deles. E do outro lado, está todo mundo vendo o tamanho do problema que é a geração de resíduo em casa, está muito preocupado com isso e está correndo atrás para mitigar. Então, a gente tem viu essa oportunidade, fez a aquisição desses caras e vai fazer um lançamento aí oficial. Legal. Aí dia 5 de junho aí para lançar. Parabéns, gente. Olha só, vocês fizeram o Founder, né? E no Founder, você tem que fazer um pitch em 3 minutos. Eu agora vou fazer um desafio maior, porque agora vocês estão cascudos. Alexandre tem 1 minuto para dizer quais são os principais valores que você viu ao fazer o Founder. Depois, Renato tem mais 1 minuto e eu dou um recado final para a gente encerrar. Diz aí, Alex. Alexandre. Ótimo. Primeiro valor, eu consegui deixar conciso o porquê que eu estava empreendendo e que negócio era o nosso, né? Obviamente, essa mensagem foi evoluindo, como você falou. Segundo, deixei de ter medo de entrar no assunto de produto e tecnologia, medo entre aspas aqui, né? Uma coisa que para mim era quase uma ciência oculta e eu vi que não. Quando você pensa na jornada do consumidor, e lembrando, eu estou falando de 2016, quer dizer, hoje é óbvio, né? Mas 2015, 2016, nem todo esse conteúdo era tão disponível como hoje. Então, olhar produto, desenvolvimento de produto, tecnologia, não com aquela coisa como se fosse uma ciência oculta, acho que foi excepcional. Terceiro, sair da zona de conforto. Eu estava fazendo fora do Brasil, sem ser a minha língua materna, etc. Eu acho que isso também, as pancadas que a gente leva, no bom sentido, deixa a gente mais cascudo. E quarto, hoje eu conto com uma base de mentores no mundo, porque eles de fato são super acessíveis. Eu converso lá com o pessoal do Silicon Valley, pessoal de Nova York, do Brasil. A galera vivenciou muita coisa. Então, se você sabe escolher também os seus mentores dentro dessa base gigante, você consegue ter um apoio muito grande. Legal. Cara, cumpriu 1 minuto, hein? Tu tá afiado, hein, cara? Renato, vamos ver se tu faz o mesmo. Vamos lá.
Boa. Acho que o meu desafio é menor, porque o Alexandre já falou um pouco do que eu ia falar. Então, Aham. essa rede que se constrói com o founder é muito fundamental, mas uma coisa que é bastante fundamental também, que talvez fuja à praticidade, ao tato das pessoas, é que, assim, toda a estrutura, o arcabouço que você precisa, inúmeras reflexões que você precisa fazer em relação ao seu produto e para onde você quer chegar. Então, todos os assignments que o founder mandou a gente fazer, desde assim, pensar em naming até eu fazer entrevista com 1000 indústrias para saber se o meu produto era válido, é, isso tudo assim cria um valor para a gente muito grande. Deixa a gente mesmo estar empreendendo, achando que sabia bastante daquele negócio, entender uma das coisas mais importantes que é a cacete, eu não sei nada disso, que eu ia largar minha vida inteira para empreender. Então, assim, é o momento de eu aprofundar nisso tudo. E aí, contar com você fazer o assignment, levar isso para uma turma, e aí ter lá quatro pessoas te dando feedback, que são, porra, C-levels de grandes startups ou de grandes indústrias que estão lá para você te dando feedback se aquilo que você fez é válido ou não. Cara, isso puta, sei lá quanto que tinha que pagar para fazer isso algum dia, mas Isso é assim, se muito eu legal. conseguiria, pagando. Mas assim, o cara vem lá e te dá o feedback e fala, cara, isso aqui tá uma merda por isso, isso e isso, tudo mais, e tipo, você tem agora um special summit para corrigir, e não corrigiu, cara, é um abraço. E aí você sabe o programa. E isso é bom pra cacete, porque assim, você economiza tempo, dinheiro, que é fundamental, a coisa mais escassa que a gente tem, e valida o teu produto com C-levels das principais empresas do teu país. Então, acho que Cara, é, muito cara, bom. Você também bateu a meta, cara. Eu vou bater a minha também, gente. Eu queria primeiro avisar a todos que estão presentes, são 25 pessoas, que explorem os links que foram colocados aqui no chat. Tem um link para aplicar para o programa, tem um link com um vídeo com depoimento de graduados, inclusive o Renato está lá, para vocês ouvirem um pouco mais da experiência deles. Então, e digo mais, tem uma outra sessão de perguntas e respostas. Pergunte o que você quiser para nós. Está marcado também para essa semana, está aí no chat, tá? Eu queria agradecer ao Alexandre, queria falar muito mais com vocês dois, queria agradecer ao Renato, né? Porque não tem nada como descrever o que viveu, né? E as dores e os sucessos. Eu acho que isso é que transforma essa relação aqui, né? Então, eu queria agradecer os dois, muito obrigado. Os dois, pessoal, são mentores do Founder, tá? Então, se vocês entrarem na turma, vão poder estar com eles também no Office Hour ou nas sessões normais. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Boa semana. Fiquem bem em casa. Paloma, obrigado pelo suporte. Estou correndo agora para uma outra live. Um abraço, gente. Um abraço, tudo de Tchau, bom. boa noite. Obrigado, valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.